boa noite a todo mundo. Se vocês me permitirem, eu também queria fazer um anúncio antes de começar, porque nós estamos também reunidos pela música e pela arte, ajudando uma outra casa, que não é uma casa espírita, mas é uma casa lá de Salvador, chamada Projeto Crescer. O Projeto Crescer, ele começou porque a gente não fala mais empregada, né? A secretária da dona do projeto, da pessoa que criou o Projeto Crescer, não tinha aonde deixar os filhos, e ela falou, traz para cá, e ela começou a ajudar a educar, começou a ajudar a ensinar, e viu que tinha dentro da favela, né, que estava próxima a ela, muitas crianças nesse sentido. E hoje eles já ajudam a 500 crianças. E eles estão chegando aqui e pedindo ajuda, né, para que isso continue, porque, é claro, muda governo no Brasil, a ajuda já não é a mesma. Muda, né, sai o Exército Vermelho, entra o Exército Azul, o valor que vem acaba diminuindo ou subindo. Então eles vão fazer uma festa, dia 14 de novembro, é uma festa que vai ser, inclusive, é a fantasia, não existe a necessidade de ir no fantasia, mas assim, seria os resquícios do Halloween, né? Para quem ainda usa, mas é mais para arrecadar fundos. Nós vamos estar tocando um trio de bossa nova, vamos estar fazendo um som durante o jantar, vai ter um jantar fornecido pelo Camilas. E se vocês tiverem interesse, por favor, fala comigo, eu deixo um flyerzinho com vocês que tem as instruções, tá bom? É mais para ajudar realmente, porque eu acho assim, essas crianças hoje têm condições de ter aula de música clássica. Não, é muito difícil de pensar uma coisa dessa, né? Por uma criança carente. E já saíram de lá e já estão fazendo. Tem crianças hoje que já estão no mundo inteiro por conta de terem sido educadas por ali. Então acho que todo o trabalho que a gente faz em nome do bem é válido. Então é só pedir uma colaboração, caso vocês queiram, não existe nenhuma necessidade, tá bom? Mas vamos falar da palestra da noite. Essa palestra ocorreu para mim quando eu e minha esposa estamos fazendo o Evangelho no Lar. Nós sempre trabalhamos o Evangelho com uma leitura primeira e depois uma leitura de um livro do Pentateuco Espírita do Kardec. E o livro que nós estamos usando ainda hoje é o Reencontro com a Vida, do Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E eu peguei o trecho que dizia sobre oração. E olha só que interessante. Durante a reunião de socorro aos desencarnados no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, as comunicações sucediam-se sem solução de continuidade. Os doutrinadores atendiam os irmãos infelizes com bondade e doçura, envolvendo-os vibrações de paz através da oração, quando o mentor espiritual escreveu a página que se segue. Mentor espiritual. O cérebro, este dínamo gerador de energia psíquica, é também fonte de exteriorização que se espraia, facultando a vitalização ou desequilíbrio da área que focaliza. Esse cara aqui pode deixar a gente bem ou mal. Externando-se através do pensamento, este que se lhe torna o veículo que a potencializa e direciona. Quanto maior for a intensidade mental da ideia, mais poderosa se apresenta a onda em que se movimenta. Nosso pensamento se transforma em energia, essa energia atinge os outros. Em face dessa realidade, o cultivo dos pensamentos edificantes, pela constituição vibratória que se revestem, estimula os neurônios cerebrais a produzirem substâncias saudáveis e processamentos eletroquímicos que facilitam as sinapses. Toda vez que a gente tem uma referência, aprende alguma coisa, cria uma sinapse. E viajam pelo sistema circulatório, vitalizando as células e auxiliando-as no processo de mitose harmônica. Todas as vezes que nós temos um pensamento bom, harmônico, nós geramos energias boas para o nosso corpo. E o nosso corpo, como resposta, produz substâncias químicas que são boas, patrocinando a saúde do nosso organismo. Basicamente isso. Quando estão carregados de pessimismo ou malquerência, de ressentimentos e ódios, produzem moléculas que são eliminadas pelos mesmos neurônios, com alto poder destrutivo que perturbam as comunicações e se alojam no sistema nervoso central, no endocrínico, afetando de natureza imunológica, naquele indivíduo que prossegue
na emissão das mensagens tóxicas e perturbadoras, às vezes atingindo a pessoa que está em mira da sua revolta. Nossas energias negativas nos contaminam. Portanto, a maior parte dos nossos problemas ou encrencas, como chama o Dr. Alberto Almeida, vem da gente mesmo. Vem da falta de cuidado que nós temos com a qualidade dos pensamentos que nós nutrimos dentro da gente. O ato da oração é constituído pelo fixar dos pensamentos nobres e aspirações superiores, produzindo ondas carregadas de amor e harmonia, que mantêm em grande atividade os centros nervosos, que se alimentam de forças e de imediato exteriorizam as vibrações que atraem os bons espíritos, que acorrem para ajudar, ao tempo em que canalizam no rumo das esferas superiores, onde são captadas para análise imediata. Mas a gente está falando... Quem é que está falando? É um cientista? Quem é que está falando isso? É um mentor espiritual. Uma reunião de desobsessão. Gente, o que ele está falando? Presta atenção no que você pensa. Presta atenção no que você faz. É difícil? São 65 mil pensamentos por dia. Mas então como é que a gente controla? Qual é a arma mais poderosa que nós temos para mudar uma vibração negativa para uma positiva? A oração. E por que a gente não ora, ou por que a gente tem alguma reserva para orar? Porque muito provavelmente, em algum momento, nós já ouvimos falar dos beatos e das beatas, né? E acabou virando uma pérgia, ao invés de virar uma informação verdadeira. Quanto mais você ora, mais coisas boas você chama para você. É só orar para a coisa certa. Não é? Meu pai dizia, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Provavelmente ele não estava orando para a coisa certa. Né? Então também cuidado com o que você pede. Quando eu cheguei aqui, eu queria sentar na beira da piscina, ficar o dia inteiro na beira da piscina. Consegui, fui ser salva-vida na Disney. Eu acho que eu pedi errado, né? Cuidado com o que você pede. Quando você pedir, seja detalhista. Faz uma coisa direitinho. Não vai pedir qualquer coisa. É a mesma coisa quando você faz uma oração. Seja detalhista. Faça um pedido de verdade. Às vezes uma oração nada mais é do que uma conversa. A gente não precisa ficar repetindo fórmulas que a gente não põe energia nelas. A nossa emoção determina a qualidade da nossa oração, a energia que a gente põe. Se você vai rezar um Pai Nosso e você está cansado e tem tudo aquilo para lembrar e você não conseguir colocar energia nas palavras, é a oração mais linda que já foi ditada nesse planeta. Mas se você não colocar energia nessa oração, se você não colocar emoção, é mais fácil falar: Pai, estou muito cansado, preciso dormir. Me ajuda a ter um bom sono. Me ajuda a poder descansar, porque amanhã eu preciso do meu corpo para continuar trabalhando. É uma oração mais verdadeira do que tentar: Pai Nosso está no céu, amém. Não deu nada, né? Não aconteceu nada. Então nós temos que saber usar essa ferramenta poderosíssima que nós temos na nossa mão. E saber valorizar essa ferramenta. A oração pode ser entendida como a aproximação de Deus por meio de palavras ou do pensamento realizado em particular ou em público. Pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe os bons pensamentos. Ele adquire desse modo força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. Se desse se afastou, por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Gente, os espíritos superiores, em geral, só vêm quando são chamados. Eles são extremamente educados. O que não passa da mesma forma com os espíritos não tão bons, que estão à nossa volta o tempo todo. Ah, mas no chuveiro? No chuveiro. Ah, mas no banheiro? Também. Eles estão o tempo todo conosco. Quando você chama um espírito, quando você acende uma luz no escuro, o que acontece com a escuridão? Às vezes é muito difícil. Nós fazemos atendimento fraterno no nosso centro já há mais de 12 anos. Às vezes é muito difícil, não tenha dúvida.
Eu acho que a maior solução do mundo, quando você não consegue orar, quando você não consegue ler um livro, quando você não consegue ouvir uma palestra, é a música. Aquela música que te muda o teu sentimento no momento. Por quê? Porque a conexão com o Espírito nada mais é que uma conexão de sintonia. Se você está sintonizado numa coisa que não é positiva, você está dando vazão a um espírito que tem a mesma energia de se conectar com você. Você ouve uma música que te remete a uma situação que era boa, você cortou essa conexão. E a partir daí você usa as suas ferramentas para que você possa modificar essa tua postura, modificar essa tua energia e não tem mais conexão possível com esse espírito. Na teoria é muito bacana, né, gente? O problema é que, de fato, é muito difícil a gente pensar, agora eu vou cortar a conexão pela teoria. Não acontece. Quando a gente está passando por isso é mais difícil. Mas vamos entender que a prece é a ferramenta mais fácil de cortar conexão que a gente tem. Às vezes não conseguimos, mas é, sem sombra de dúvida. A prece é um ato muito importante de ligação com os planos mais elevados da vida. Infelizmente, ela não é inteiramente compreendida ou exercitada pela maioria das pessoas que oram. Por quê? Por que a gente não compreende ou não entende? Porque a gente não entende que a prece pode ter um efeito além da palavra. A gente não compreende o efeito da palavra inteiramente. A gente não compreende que nós somos feitos de energia, gente. Nós somos polarizados por energia. Nós somos, no nível da física quântica, nós somos feitos de átomos. O átomo é polarizado por energia. Você coloca energia positiva, você emite energia positiva, retorna para você. Você coloca energia negativa, a mesma coisa vai acontecer com você. Eu costumo brincar que no planeta Terra não dá para plantar abacaxi e colher banana. E quando você colher o abacaxi, eu espero que você tenha uma faquinha na mão, porque senão você vai ficar todo espinhado para tentar comer esse troço. Não vai dar certo. Vai ser muito complicado. Então a gente tem que pensar melhor. A forma nada vale. O pensamento é tudo. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com os quais nada tem o coração. Muitas vezes nós falamos para impressionar o próximo. Mas o que vai dentro de nós não tem nada a ver com o que a gente está falando. Então, o cuidado é com o pensamento. Por quê? Qual é a diferença entre cérebro e mente, gente? A nossa mente não pertence ao mundo material. E é ela que gera o pensamento. O nosso cérebro é quem processa o pensamento que vem da nossa mente. É a mesma diferença entre emoção e sentimento. Emoção é o que você sente quando você é atingido por alguma informação. Sentimento é como você reage a essa emoção. Então tudo é processado. Né? Para quem gosta de TI, o nosso espírito é o database. É a base de dados. O nosso perispírito é o nosso modem. E o nosso corpo é o computador. Mas tudo vem do centro de dados. Tudo vem do database. E é isso que os cientistas ficam muito ainda chateados em não poder provar, porque eles estão chegando muito próximo. Ontem eu fiz uma palestra exatamente sobre isso no nosso centro. Eles ainda não conseguem provar que o espírito existe materialmente, porque o espírito não é material. Então eles ficam no quase lá. E o quase lá é o seguinte: hoje em dia eles dizem que o nosso cérebro, que os nossos genes estão cabeados para acreditar em Deus. Eles dizem que nós estamos hardwired for God. Ou seja, nós temos a tendência de acreditar. Que bom, estamos quase lá, né, gente? Lembrar que na Idade Média, se você falasse que a Terra era redonda, você estava sendo queimado com bruxa ou com bruxa. Agora, eles estão quase lá junto com a gente. Então, é entender exatamente aonde que a gente junta a nossa parte espiritual com o nosso corpo para que esses dois mecanismos funcionem como um. E que a gente possa ter uma vida mais plena, uma vida melhor. A oração é uma ferramenta muito boa para ajudar nisso. O mais importante é que a prece brote da alma, da mais profunda intimidade de quem ora, com o pensamento voltado exclusivamente para o ato de orar. Cada um de nós pode orar, gente, usando o vocabulário que quiser, sem ritual, sem absolutamente nada, contanto que venha da alma, do mais profundo.
do que a gente está sentindo. Essa oração sobe, como a gente diz. Essa oração chega onde tem que chegar e tem sua resposta. A oração não nos isenta das provações, né? Porque, em geral, como é que a gente ora? Pô, afasta isso, afasta aquilo, me tira dessa situação. Ué, essa situação veio para você, por que você quer passar para outro? Se a situação veio para você, por que você não aceita ela? Costuma dizer que o Espiritismo, quando fala de dor, que ele fala que a dor é nossa amiga, que o espírita é masoquista. Eu ainda não vi, eu acho que Alexandre não viu, eu acho que Geraldo não viu, vocês ainda não viram, nenhum espírita ajoelhado no milho se flagelando falando meia culpa. Então, assim, nenhum espírita gosta de sofrer. Mas existe uma diferença entre sofrer e sentir dor. Se nós não sentirmos dor, nós não saímos do lugar da onde a gente está. Pensa bem, em alguns momentos onde a dor fez você se mover, e você se moveu e a sua vida mudou, porque se você ficasse no mesmo lugar não ia dar certo. Então, nesse sentido, a dor é necessária. O sofrimento é opcional. A dor é a emoção, o sofrimento é o sentimento. É como a gente reage à dor. A oração não nos isenta das dores. Elas são necessárias. Então, orar, nossa, que não aconteça, tira essa dor de mim, tira. É a mesma coisa que chegar num centro espírita, como eu já ouvi muitas vezes no atendimento fraterno. Olha, eu tenho um espírito falando comigo, eu quero que você tire ele daqui. Quanto tempo você tem para conversar? Vamos começar pelo começo, depois, quem sabe, a gente chega numa conclusão. Você não tira o espírito da pessoa, assim como você não tira as provações dela, como não tira os testes dela. Depende de como você encara. Diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la numa experiência benéfica. Então, a oração dentro de uma prova, de uma dor, é para transformar. É para entender o porquê essa dor está vindo para a gente. E não para querer que ela saia, que ela vá embora. Diante da penúria, orar, desenvolvendo serviço que a desfaça. Diante da ignorância, orar, acendendo a luz que dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que afaste os prejuízos. E, gente, medicação muitas vezes não é remédio. Tá? Se você adoeceu por você, durante 20 anos, cultivar um ódio do seu cunhado, da sua mãe, do seu irmão, não vai ser um remédio que vai curar isso. Vai ser você. Então, orar para que você possa entender os motivos e se modificar e aceitar. Gente, o que quer dizer que assim seja? Quer dizer que nós todos, espíritos, somos... o termo é vaquinha de presépio, né? Que aceita tudo, o bubblehead, que faz assim o tempo todo, para todo mundo. Assim seja, é a aceitação de que eu estou nesse nível, a pessoa que está falando está no outro nível. E ela não vai mudar agora e eu não vou mudar agora. Então, nesse momento, o que eu posso falar é que assim seja. Gente, a coisa está assim, neste momento. Quem sabe amanhã muda, quem sabe depois de amanhã muda. Mas neste momento não adianta progredir. Quantas terceiras guerras mundiais nós começamos em casa por não aceitar o assim seja? E querer que o nosso filho, o nosso cônjuge, nosso companheiro, companheira, mude por causa da nossa intenção, porque nós sabemos o que é melhor, porque nós já vivemos isso, porque nós temos mais informação. Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos orar. Diante do desastre, orar empreendendo ações que lhes anulem os efeitos. O que você pode fazer quando um desastre acontece? Orar para aquelas almas, orar para aqueles espíritos que se foram, orar para aqueles espíritos que estão ainda entre aqui e o mundo espiritual. E nós temos em nossa casa um companheiro nosso chamado Valdo, que teve uma experiência quase morte e retornou.
E literalmente ele fala muito da experiência da oração. Ele diz que ele sentia as orações que todos faziam para ele, como se fossem umas bolhas quentes passando por ele, dando energia para ele. Olha o poder da oração, gente. Olha o quanto a oração ajuda. E a gente não tem essa noção. A gente tem que ter essa informação para poder passar e para poder continuar. E para poder utilizar essa ferramenta melhor. Diante da dificuldade, orar aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar constituindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Gente, a gente fala muito orar e vigiar, né? Vamos lá de novo. Orar. Disse-nos o Senhor, vigiai e orai. Se você não vigia, você não sabe para que você está orando. Se você não presta atenção nas coisas que estão acontecendo, você não sabe para que você está orando. E tem um ditado hispano que diz uma coisa muito interessante. Aquele que saiu de casa sem saber para onde vai, já chegou. Não precisa ter um destino. Você já chegou. É a mesma coisa com oração. Você está orando para quê? Ah, não sei. Vamos deixar no depósito, vamos deixar na conta corrente. Quem sabe a hora que eu precisar eu tenho esse crédito de oração. Não funciona assim, gente. Acima de tudo, vigiem e oram aqueles que ativamente se esforçam para que em tudo se faça o bem que nos cabe fazer. Por quê? Porque no final do dia, como Santo Agostinho já escreveu, na Bíblia ele já escreveu, está no Evangelho segundo o Espiritismo, se você quer saber se você fez o bem, se pergunta a cada noite, e aí? O que eu fiz de bom hoje? E aí? Eu pisei na bola? Eu fiz tudo o que eu podia fazer? Eu deixei alguma coisa à parte? E se deixou, ora para que na manhã seja melhor. Se não deixou, ora para continuar assim. E ora sempre para agradecer. Gente, uma das coisas melhores que a gente pode fazer todo dia de manhã, e agora eu não vou falar sobre o ponto de vista espírita não só, vou falar sobre o ponto de vista físico, tá? Cerebral. Eu estudo o cérebro há 15 anos, pela minha consultoria. A hora que você acorda, quando a gente dorme, e a gente consegue chegar naquele sono profundo, o nosso cérebro faz como se fosse um flush, uma lava tudo que é informação, lava tudo que é química, que quando a gente está acordado precisa para passar uma informação de um neurônio para outro, de um neurônio para um axônio, fazer todas as operações que o nosso cérebro faz para entender a informação. Quando você dorme, lava tudo isso. A hora que você acorda, isso tudo vai rodar de novo. Sabe qual a primeira coisa que você pode fazer para se proteger e para fazer o teu dia ficar melhor? Ora, mas agradece. Agradece pela tua cama, pelo teu colchão, pelo teu travesseiro, pelo teu companheiro, pela tua companheira, por ter religião, por ter saúde, por ter um chuveiro quente, por ter comida na geladeira, por ter um carro, por ter... A hora que você chegar no banho, meio que o cérebro esgotou, já não tem mais o que agradecer. Mas sabe o que você fez? Como o nosso cérebro, ele obedece ordem, você deu uma ordem para ele para continuar procurando no seu dia mais motivos para agradecer. Então, a hora que você sai de casa, você já deu essa ordem para o teu cérebro e ele vai ficar procurando motivos para agradecer, e não motivos para falar, putz, vou encontrar meu chefe de novo. Putz, lá vem aquele chato daquele meu companheiro de trabalho. Porque olha o que você está fazendo com você quando você pensa o putz, e olha o que você está fazendo com você quando você pensa motivos para agradecer. Você está juntando energia positiva ou você está juntando energia negativa? Depende da gente, depende do nosso pensamento, depende de vigiar e orai. Ah, se os médicos orassem. Isso fala André Luiz no livro Libertação. Todos os médicos, ainda mesmo quando materialistas da mente impermeável à fé religiosa, contam com os amigos espirituais que os auxiliam. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Entretanto,
realizamos sempre em favor da saúde geral, quanto nos é possível. Se todo médico orasse, e eu não vou entrar nesse detalhe, a gente vai ver alguma coisinha rápida, mas não vou entrar tanto nos detalhes. Existem muitos que a gente chama aqui nos Estados Unidos de white papers, que são os papéis, são os documentos de estudo dos médicos, dizendo do poder da oração comprovado em salas de cirurgia. Comprovado, gente. O laboratório, por exemplo, de imunologia celular da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, diz que um dos principais mecanismos da defesa do organismo, que é a fagocitose, pode ter a função estabilizada através de prece à distância. Aí a pessoa vem aqui, vem no atendimento fraterno e fala, eu quero ajudar meu filho. Ele não vem aqui de jeito nenhum. Eu quero ajudar meu pai, mas ele não vai vir aqui de jeito nenhum. Olha, já pode ajudar, mas sabe o que é? Essa prece não, né? Pode ser que se ajude, pode ser que não ajude. Ajuda, ajuda sim. E não sou eu que estou dizendo, não. É o Laboratório de Imunologia Celular da Faculdade de Medicina de Brasília. Não é o Peter que está dizendo. Ajuda. E a gente tem que entender isso. Por quê? Porque a gente está ajudando ao próximo também. A gente tem que ter essa informação. No Hospital Geral de São Francisco, os pacientes que receberam preces acusaram significantes melhoras, necessitando inclusive de menos medicação. Porque eles receberam prece. Não é que eles fizeram prece, eles receberam prece. Imagina se eles fizessem. Dr. William Reed e o George Volumanas defendem a necessidade de oração na hora da cirurgia. Então nós já estamos lá, né? Nós já estamos chegando lá. Não são todos, mas já tem gente que tem a coragem de dizer esse tipo de coisa. Por quê? Porque o filho do Dr. Reed quase morreu numa cirurgia que eles estavam fazendo. E ele orou para Deus naquele momento. O que ele fez? Isso, ele orou para Deus. Se os médicos orassem, ele orou para Deus. Agora, gente, se fosse a hora do filho dele, o horário dele ia adiantar? Não, né? Então a gente sabe que existem apelos e apelos, existem preces e preces, e muitas vezes elas vão ser atendidas de acordo com o merecimento ou com o teste que cada um passe. Casos de hemorragias subitamente controladas ou paradas cardíacas prontamente resolvidas. Como a gente fala, do além. Só que o além é bem mais próximo do que a gente pensa. Dr. Jeff Laffin, pesquisador do National Institute of Healthcare Research, autor do livro Deus, Fé e Saúde. A prece é o meio que o cérebro moderno tem para se conectar com estados de consciência ancestrais poderosos. Uau! Só posso falar isso, gente. Uau! Que bom! Que felicidade ver que isso está acontecendo. Que felicidade saber que nós temos hoje a medicina espírita. Que felicidade saber que daqui a pouco, quem sabe a gente pode contar com aqueles aparelhos magníficos que o André Luiz fala nos livros dele. Daqui a pouco essa geração brilhante que está vindo vai começar a construir esses aparelhos e a saúde vai ser muito melhor do que é hoje conosco. Outra coisa que a gente faz ou não faz. Quem faz meditação aqui, gente? 1, 2, 3, 4. 3, 4. 4 pessoas nessa sala. Gente, não estou apontando o dedo, mas presta atenção. A nossa cabeça gera 65 mil pensamentos por dia. Isso provavelmente é a cabeça do homem, da mulher consegue ir um pouquinho mais longe. É fácil de controlar ou parar 65 mil pensamentos por dia? Principalmente quando você está indo num caminho negativo, você consegue parar essa bola de neve? Como é que você para? Meditação. Meditação dá um break no meio do seu dia para você parar toda aquela monte de informação que você já não está dando mais conta e reorganizar, reagrupar. Gente, nós somos invadidos a cada segundo por 11 milhões de bits de informação.
O nosso cérebro racional consegue processar 40. O resto vai para o nosso cérebro emocional. E ele vai catalogar, ele vai reagir de acordo com as nossas bases, com o que a gente já tem de hábito. Então, muitas vezes, a nossa reação não é a melhor possível, porque a gente já se habituou a trabalhar de outra forma. E, em geral, nosso cérebro é cabeado para prestar atenção no perigo primeiro, antes da coisa boa. Então, em geral, você vai catalogar como negativo antes de dizer para você mesmo que é positivo. Olha só, você medita, você dá um tempo. Você dá um tempo para poder catalogar melhor, para poder entender melhor. Segundo a revista Psychiatric Research Neuroimaging, a meditação regula o ritmo respiratório e o ritmo cardíaco. Para quem tem pressão alta, bacana. Arritmia, bacana. Aumenta o fluxo de sangue para as células. Reduz o hormônio cortisol, principal responsável pela morte dos neurônios. Permite níveis profundos de relaxamento e bem-estar. Excelente terapia para pessoas com pressão alta. Eu, por sinal, fui começar a fazer meditação pela dor. Porque eu não estava mais a fim de tomar remédio para pressão alta. Eu falei, deixa eu tentar outra coisa. E deu certo. Reduz muito a ansiedade e o estresse, coisa que ninguém tem aqui, né? Ansiedade e estresse não rola. Estima-se que 50% de todas as doenças derivam do alto nível de estresse. Uau! Só pela meditação. Olha como fica a cabeça de uma pessoa que medita. Do lado esquerdo, toda essa parte acesa é a parte que está sendo utilizada do cérebro, ou seja, invadida com sangue, nos lobos do cérebro. Olha o que acontece quando ele medita. Olha o quanto reduz a atividade. Olha o quanto você fica tranquilo. Olha o quanto você se apazigua. Interessante, né? E a meditação não é uma forma de prece também, não é uma forma de parar, de se conectar, de se trabalhar. Olha a necessidade que nós temos e a gente não presta atenção, passa muito rápido pela gente. No Livro dos Espíritos, questão 662, fala do funcionamento da prece. O pensamento e a vontade representam em nós o poder de ação que alcança muito além dos limites de nossa esfera corporal. A rigor, eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é energia eletromagnética. O que a gente faz? A gente mistura tudo isso na prece. A gente trabalha com todas essas forças. Para nós espíritas, a oração tem características especiais, além da meditação ordinária elaborada pela ciência. O magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. E o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. É energia o tempo todo sendo enviada, só que sendo enviada com uma canalização positiva. Vocês viram um mentor falando que a prece é positiva. A prece envia energias positivas. E com energias positivas não existe uma forma de energia negativa entrar nesse meio. Não existe. A mente é fonte de energia curativa ou destruidora. O pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É isso unicamente que o Espiritismo poderia fazer compreender. É o pensamento que dá qualidade curativa aos fluidos, que existem em estado natural ao nosso redor. 65 mil pensamentos, coisa fácil de controlar. E é por isso que a gente tem tanta encrenca. Então dizer que a gente está doente o tempo todo, ou que a gente sai de uma doença entre outra, que a gente sai de um problema entre outro, que isso é o meu karma, eu vou trocar o K do karma, eu vou pôr C, e vou falar que nem o interiorano, karma aí. Muita karma nessa hora. Tem a ver com karma nenhum, tem a ver conosco. Tem a ver com nossa qualidade de pensamento, tem a ver com o nosso controle do nosso pensamento, tem a ver com a forma que a gente entende o que a gente está emitindo. Gente, mas eu não consigo controlar meu pensamento o tempo todo. Nem eu. Eu acredito que nem ninguém. Mas se a gente consegue colocar algumas bandeirinhas vermelhas, teve um pensamento que você detectou que não é bom, substitui por um bom.
É o que a gente pode fazer. Ninguém aqui é maravilhoso, ninguém aqui é iluminado, mas o que a gente pode fazer é entender e melhorar, né? Não é assim que a gente faz com o nosso dia a dia, não é assim que a gente faz na escola, não é assim que a gente faz no trabalho. A gente entende um processo e aprimora ele e utiliza da forma que a gente pode trabalhar bem para nós. Por que não a oração? Por que não o pensamento, que é quem dá qualidade ao fluido que é gerado pela oração? A vibração da mente de quem ora tem poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. A prece é de enorme importância e de valor simplesmente inestimável. A oração para alcançar seu melhor resultado deverá ser seguida de atitude, de vontade de mudar positivamente o nosso comportamento, nossa postura e compostura, do desejo sincero de proceder melhor a cada dia, mesmo que pouco a pouco, mas de modo continuado e permanente. A oração, para alcançar seu melhor resultado, deverá ser seguida de atitude. E se vocês não lembrarem desta frase que pode parecer complicada, lembrem disso. Visão sem ação é igual a alucinação. Se você tem uma visão, mas você não age, você vai ficar com ela e não vai se realizar. Um dos grandes palestrantes americanos, chamado Zig Ziglar, diz o seguinte: a sua atitude, não a sua aptidão, vai determinar a sua altitude. Vai determinar até onde você chega. Atitude. Quem aqui queria ganhar na loto, levanta a mão. Quem aqui joga o tempo todo para ganhar na loto? Eu estava em Curitiba e nós fizemos um sorteio para uma pessoa poder vir aqui para os Estados Unidos para fazer um evento dentro da Florida Christian University. Mas antes de sortear, a pergunta básica foi: quem tem passaporte com visto? Numa sala de 500, que sabiam que ia ter um sorteio, existiam 4. Quem é que vai ganhar? Se você está numa sala de 500, qual é a sua probabilidade de ganhar? Agora, se você está numa sala de 4? Melhorou, né? Melhorou a probabilidade. A sua atitude. Como você se prepara para as coisas. Você tem que orar, mas você tem que agir. Não adianta só esperar que alguma coisa aconteça com a tua oração e que divinamente vai acontecer. Não. Somos nós os agentes dos milagres diários. Somos nós os agentes da melhoria pessoal e do próximo. Gente, nós não conseguimos mudar o próximo, mas nos melhorando, nós conseguimos dar o exemplo. Nós conseguimos atingir o próximo de uma forma que ele possa se melhorar, que ele possa pelo menos querer se melhorar. Isso chama-se neurônio espelho, a gente discute num outro dia. O poder transformador da oração. Abraça o trabalho e a prece como sendo a embarcação e bússola do caminho. Ora e serve. A prece ilumina, o trabalho liberta. A prece guia, o trabalho defende. A prece reanima, o trabalho restaura. A prece consola, o trabalho sustenta. A prece é silêncio que inspira e o trabalho é atividade que aperfeiçoa. Não existe prece sem trabalho. Não existe trabalho sem prece. Existe, mas não funciona. Aqui nós temos a Rosana Alves, que é psicóloga e neurocientista, falando um pouquinho sobre. Sempre tem um propósito muito maior do que muitas vezes enxergamos. As pessoas muitas vezes consideram que a oração é simplesmente uma forma de nós nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem e reconhecendo que existe um Deus superior. Mas a oração, isso está provado cientificamente, que ela atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região mesolímbica, e ali ela faz com que libere substâncias muito importantes que trazem para nós um senso de pertencimento, um senso de melhora a nossa autoestima e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Isso é comprovado cientificamente.
Estar em oração, e esta é a proposta da oração, é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo. E quando nós vamos a uma sessão terapêutica, o que nós queremos? Contar o que vai no nosso coração, na certeza de que alguém que está ali para nos ouvir, vai não somente nos ouvir, mas também nos indicar um caminho melhor para seguir. Uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas. Quando abrimos o nosso coração para Deus, é exatamente isso que está acontecendo. E eu posso dizer isso como estudiosa do assunto, mas principalmente como cristã, e digo isso com muita certeza, que não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração. Porque quando eu ajoelho diante de Deus, eu estou dizendo assim, Senhor, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. E quantos nós conhecemos que têm as suas vidas resolvidas, ou têm pelo menos encontrado esperança a partir da oração. E por isso que também Isaías diz que a oração não pode ser uma vã repetição. Porque quando estamos só repetindo, nós não estamos refletindo. Não estamos colocando diante de Deus a angústia ou as alegrias daquele dia, daquele momento. Não estamos sendo autênticos. Então, oração é isso, e é por isso que funciona com família. É por isso que funciona entre somente mim e Deus. É colocar o que sinto, é colocar as minhas fragilidades e também colocar os meus progressos diante de alguém que pode me ouvir, que pode aplaudir e que pode me ajudar. Você é uma cientista, gente, tá? Então, o que ela está dizendo, muitas vezes, não tem tanta ressonância em alguns pontos com a doutrina espírita, principalmente com o que a gente falou. Ela disse, eu acredito que Deus pode resolver todos os meus problemas. Sim, se você se ajudar. Não é Deus que vai resolver os seus problemas. Deus está lá para te ajudar. Quem vai resolver seus problemas é você mesmo, e a gente sabe disso. Mas a oração é o caminho mais poderoso para que isso aconteça. E a gente tem que saber que... E não ter vergonha de orar. E não ter vergonha de agradecer. Agora, não vamos orar só para pedir, né? Vamos orar para agradecer. Vamos orar pelos outros. Vamos orar nos momentos felizes e nos nem tanto. Porque a gente só lembra de orar quando a casa cai. Agora, se a casa está bem montada, está bonita, tem uma bela estrutura, vamos orar também. Vamos agradecer. Vamos dar graças ao Pai. Porque gratidão libera dentro do nosso corpo todos os neuroreceptores que fazem o nosso corpo se sentir bem. Dopamina, serotonina, endorfinas, droga anti-estresse, droga da felicidade, droga da reciprocidade, por causa de um agradecimento. E eu queria, antes de terminar, também mostrar uma coisa que é muito interessante. E que é uma coisa que a gente pode fazer e não faz quase nunca no dia. Ou, quer dizer, o brasileiro faz até mais. Mas eu queria que todo mundo levantasse um segundo. Por gentileza, vocês podem levantar? Agora olha para a pessoa do seu lado e dá um abraço nela. Mas de mais ou menos 2 a 3 minutos. Não dá um abracinho, não. Abraça. Faz um group hug. Faz um group hug. Não, não. Isso é abracinho. Isso é abracinho. Isso é abracinho. Abraça de verdade. Gente, ao abraçar, nós liberamos todos esses neuroreceptores no nosso corpo e no corpo da outra pessoa. Quanto custa um abraço? Quanto custa um abraço? O mesmo preço da oração. Não custa nada. Eu devia ter planejado isso. Abraço entre brasileiros não termina nunca. Podemos sentar, gente, sem problema. Pedi 5 minutos para um, não para todos. Não é? A gente chega no meio do dia e fala que está sem energia, a gente chega no meio do dia e fala que está desgastado. Um simples abraço carrega tudo de novo. Uma simples oração carrega tudo de novo. Agora fica para vocês a pergunta. Quanto disso vocês fazem no dia de vocês? E se não fazem, por que não? Obrigado.